E aí, time, tudo bem? Aqui é o Fernando Scheid. Eu sou gestor do projeto de startups aqui em Mato Grosso. E nossa próxima atração nesse palco agora do Startup Day Online é o painel Impulsione Seu Negócio, o case da startup Hotmart. O painelista será o João Pedro Rezende, que é o CEO e fundador da startup mineira Hotmart e um dos fundadores da comunidade São Pedro Vale em Belo Horizonte. E para mediar o painel, convido a minha colega Tatiana Bastos, do Sebrae de Minas Gerais. E agora é contigo, Tatiana. Um abraço. Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, participando de mais uma edição do Startup Day. E o melhor ainda é estar aqui participando de um painel com uma empresa mineira, a Hotmart, que foi fundada em 2011 em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelos empreendedores João Pedro Rezende e Matheus Bicalho, onde a Hotmart é uma líder global no mercado de educação online, com escritório no Brasil, Espanha, Colômbia, México, Holanda, Estados Unidos. A empresa fornece todo o ecossistema para a criação de vendas de conteúdos educacionais, como cursos online, e-book, podcast, entre outros. E quem vem contar um pouquinho sobre essa trajetória de sucesso da Hotmart é o CEO, João Pedro. É com você, João Pedro. Seja bem-vindo. Bom, obrigado, Tatiana. Obrigado aí o convite do Sebrae. Sempre bom falar aqui para uma audiência de empreendedores, gente que quer construir negócios, que é algo que a gente precisa tanto aqui no Brasil, né? Gerar mais empregos, fomentar a economia, construir negócios. Então, fico muito feliz de poder estar participando aqui. E como você bem disse, né? A gente começou em 2011, muito baseado numa necessidade que eu tive no passado, né? De vender um produto digital, que no caso era um livro digital. E era um livro sobre como conseguir visitas para o seu site, né? Porque eu tinha um site de jogos lá atrás com alguns amigos. Acabei me interessando muito pelo assunto, gostei de estudar aquilo, comecei a estudar por conta própria, acabei ficando bom e decidi compartilhar, até que eventualmente veio a ideia de vender um manual sobre isso, né? Muita gente estava querendo, estava uma época muito forte de blogs naquela época, né? Então muita gente queria saber como atrair visitantes, como crescer uma audiência, e esse era o meu produto digital. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que tinha algumas coisas que eram muito chatas ali, né? Então, você vender algo não era automático, por exemplo, a entrega daquele produto digital que você vendeu, aquele download, né? Então, comecei ali, baseado numa necessidade própria, criar o que seria a ideia da Hotmart. Fui atrás do Matheus Bicalho, que era um grande amigo e já tinha sido sócio na minha primeira empresa, que deu muito errado, por sinal, mas isso é uma outra história. E a gente começou a desenvolver em cima dessa ideia, né? De ser uma plataforma para conteúdos digitais, produtos digitais, e eventualmente esse formato de produto foi evoluindo, né? Então começou muito com produtos que eram para fazer download, e aí à medida que a internet foi desenvolvendo, banda larga foi chegando, vídeo se tornou mais popular, esses conteúdos que eram mais guias, né, eram mais materiais educacionais, mas em formato texto, começaram a ficar vídeo, e hoje a gente se tornou aí uma das maiores plataformas de curso online do mundo, né? Como você bem disse. Foi uma jornada bem legal, acho que tem bastante coisa para a gente explorar aí, e vou devolver a bola para você então, Tatiana. Ok. E assim, falando um pouquinho sobre o início de toda a sua história ainda, né? A gente vê que, conhecendo um pouquinho mais a fundo a sua história, a gente vê que vocês começaram com pouco recurso, né? Mas a falta de verba, que é, na maioria das vezes, uma barreira para muitos, não impediu que vocês crescessem e se tornassem essa líder global de mercado de educação online. E conta um pouquinho para a gente como foi driblar essa situação que para muitos é encarado como uma barreira e abortam essas ideias mesmo antes de tentar tirá-la do papel. E muitas das vezes a gente vê que esses projetos são todos, a maioria, engavetados. Como é que foi isso para vocês? Bom, primeiro a gente passou bastante tempo desenvolvendo a Hotmart, programando ali, construindo, em paralelo com empregos que a gente tinha como qualquer pessoa, né? Então, como a gente não tinha uma reserva de dinheiro grande, a gente queria pelo menos validar a ideia antes de fato, poder focar 100% nela. Então, eu trabalhava numa fábrica de software, o Matheus trabalhava na parte de dados de um banco, né?
E aí, à medida que toda noite a gente programava, fim de semana a gente programava, feriado a gente programava, e à medida que a gente foi desenvolvendo, fomos colocando algumas versões menores no ar do que seria a Hotmart, para testar a reação do público e tudo mais. Foi quando, em 2011, em fevereiro de 2011, a gente colocou uma versão beta no ar, e muitos assim, para o que a gente tinha na época, muitos usuários começaram a poder se cadastrar, né? E, eventualmente, começaram, de fato, a gerar vendas, né? Porque o nosso modelo de negócio, ele é baseado no que a gente chama de take rate, né? Então, numa intermediação de venda. A gente não cobra uma mensalidade, a gente não cobra uma adesão, a gente não cobra anuidade, então não tem nenhum risco para você se cadastrar na Hotmart, pagar algo para a gente e não receber em troca, porque a gente só ganha quando você gera vendas, né? E é uma forma que a gente encontrou para democratizar mesmo essa tecnologia para quem quer criar um negócio de educação. Então, em fevereiro de 2011, aconteceu uma coisa interessante, porque naquele mês a gente faturou R$182. E aí, aquilo foi um sinal, né? Talvez para quem está procurando um sinal, R$182 seja um grande sinal. E foi suficiente para a gente tomar coragem, né? Para pedir demissão ali e ficar focado full time na empresa. A gente estava fazendo tudo com as nossas reservas próprias, né? Então, a gente sabia que tinha mais ou menos uns 10 meses de vida, né? Que era basicamente o dinheiro que eu tinha no banco e o Matheus também. Depois daquilo, se não desse certo, a gente ia ter que procurar outra coisa para fazer. Então, realmente foi bem limitado os recursos que a gente tinha. E sabendo disso, e em função do próprio modelo de negócio que eu acabei de falar, como a gente não recebe nada menos que venda, se você parar para pensar em 2011, o mercado de venda de produtos digitais, que eram basicamente PDFs naquela época, era muito pequeno. Então, para eu criar um faturamento suficiente para sustentar a empresa, me pagar um salário, pagar o salário para o meu sócio, baseado em 10% de um mercado que praticamente não existia, ia demorar muito tempo para aquilo, de fato, parar de pé, e bem mais tempo que os 10 meses que a gente tinha de vida. Então, a gente começou a procurar formas de captar recursos, né? Conversei com investidores na época, as conversas não estavam indo bem. Com um deles até avançou, a gente chegou a receber uma proposta, e foi bem difícil de recusar, inclusive, mas a gente recebeu uma proposta de investimento de R$1.100.000 na época, não lembro disso, não esqueço disso, e a gente teve que recusar porque os termos da proposta eu acreditava que seriam prejudiciais para a empresa no longo prazo, né? Então decidimos arriscar mais uma vez, recusar esse investimento, e aí a gente teve um momento que eu digo que é sorte, porque naquela época foi quando aconteceu a primeira competição nacional de startups do Brasil. Foi feita pelo Buscapé, que era um grande grupo de e-commerce da época, chamava-se O Ideia Vale 1 Milhão. Foram 800 empresas competindo, né? Eu decidi inscrever a Hotmart, porque senão era basicamente a única opção que eu estava vendo era ganhar essa competição para continuar vivo. E eu decidi inscrever a Hotmart, 800 empresas na competição, 9 fases depois a gente venceu a competição. E aí o Buscapé se tornou o nosso investidor anjo, né? E aí deu um fôlego para a empresa, a gente pôde contratar um funcionário, né, que era só nós dois mesmo, nessa época. E a partir daí as coisas foram se desenvolvendo e futuramente a gente captou outras rodadas de investimento. Mas disso tudo, assim, de fato, começar com recurso limitado é uma adrenalina a mais, mas o empreendedor tem que se virar e procurar alternativas, né? Hoje existe um mercado de investidores anjo bem maior do que existia em 2011, então eu acho que é uma boa opção para quem está começando. Ok, vamos falar agora sobre gestão e de times. A gente vê que a gestão de uma startup, ela obedece uma lógica de disruptura e crescimento acelerado, né? Igual você disse aí, ela é enxuta, mas ela tem que ter uma aceleração, tem que escalar, tem que ser repetível, né? E tudo mais. E não depende apenas de ideias brilhantes, mentes geniais, planos de negócios inovadores. A gente vê que hoje o principal gargalo de muitas das startups que têm uma experiência técnica fantástica, mas muitas pecam na gestão das suas empresas. Então, a gente viu recentemente que
a Hotmart foi eleita pela revista norte-americana Forbes como uma das empresas mais inovadoras da atualidade e uma das empresas mais desejadas para se trabalhar no Brasil, segundo o LinkedIn. Divide para a gente essa experiência dentro dessas duas atribuições ao seu sucesso, quanto à gestão, né, quanto ao modelo de uma startup, que é totalmente diferente do tradicional, e como que foi criar esse ambiente de trabalho totalmente atrativo pela avaliação das equipes, onde a gente vê que o capital humano de alta performance é uma das principais vantagens de trabalhar numa startup, né? Até mesmo pelo perfil, pela rotina e tudo mais. Como que foi ter essa conquista tão importante para o sucesso de uma empresa? Conseguir conciliar uma boa gestão e ter um ambiente para o time que seja realmente super atrativo e que eles se sintam parte da empresa como um todo. Eu acho que uma coisa está muito vinculada à outra, porque, bem como você disse aí, o modelo de gestão de uma startup ou de uma empresa de alto crescimento, ele é muito diferente de uma empresa tradicional, né? Por quê? E é nessa diferença que está a atratividade do local de trabalho. Porque, basicamente, uma empresa tradicional, como que ela funciona? Ela descobre um modelo de negócio que é lucrativo e que consegue sustentar a empresa ali. E aí ela cria uma série de processos e mecanismos para fazer aquele modelo funcionar pela maior quantidade de tempo possível, né? Pela perpetuidade, se possível. Então ficam todos os processos, todos os mecanismos, todos os controles ali, e as pessoas elas têm que trabalhar e transitar dentro daqueles limites, né? O que acontece no startup é muito diferente porque os limites eles estão se expandindo o tempo inteiro, porque a empresa cresce muito rápido. E ao mesmo tempo, como você está crescendo e está expandindo, não adianta muito você criar grandes quantidades de processo ali. Porque cada vez que você cresce, esses processos quebram e você precisa ajustar e criar novos processos. Então, é uma eterna corrida atrás do próprio rabo se você tiver uma startup que é muito engessada no modelo de gestão. Então, como que resolve isso? O jeito de resolver isso é, de fato, o que atrai muita gente para trabalhar na startup, que é dando autonomia para as pessoas. Então, em vez da gente criar toneladas de processo, a gente contrata as pessoas vamos dizer assim, em fit, né? Como que eu vou traduzir fit? Agora eu não vou lembrar. Mas em compatibilidade com a cultura da empresa. Então, o que é cultura? É o conjunto de valores, coisas que você crê que é o que vai fazer a empresa funcionar e dar certo. Então, você tendo muito, muito bem definido isso, você consegue contratar pessoas que têm o mesmo conjunto de valores. E se elas têm o mesmo conjunto de valores e elas têm a capacidade técnica, elas sabem o que elas estão fazendo, significa que você pode dar autonomia para elas trabalharem. Elas acreditam nas mesmas coisas que você, elas sabem fazer o trabalho delas, então deixe elas fazerem os trabalhos. Então, aí é um ambiente de muita autonomia. E quando você faz isso, as pessoas elas não mais têm que seguir uma grande quantidade de limites e elas podem acompanhar a velocidade que os limites vão se expandindo à medida que a empresa vai crescendo. E isso é que traz a agilidade no final das contas. Então, o fato da empresa estar em constante crescimento deixa as pessoas requer que as pessoas sejam mais autônomas dentro e isso fecha o ciclo, né? Então você tem uma gestão muito diferente e ao mesmo tempo uma gestão que agrada muitas pessoas que preferem normalmente trabalhar com grande autonomia. E isso gera reconhecimento, como você diz, né? Pertencimento, propósito. Então, acho que o que você falou é muito bacana, que é você aliar a técnica, o conhecimento, que hoje em dia também é um mercado muito difícil de se encontrar, né, João Pedro? Eu vejo isso pelo sul de Minas, né? Nós temos aqui Itajubá, Santa Rita e Sapucaí, onde se concentra a maior mão de obra nesse setor, e a dificuldade que tem, né, de retenção desses talentos e até mesmo de identificar. Muitos empresários, eles procuram a lupa, né? Só que eles procuram o técnico, o especialista naquela área, mas esquecem daquela doação dele enquanto intraempreendedor, né? Enquanto tira mãos aí para contribuir com as empresas. Então, virando um pouquinho dos outros temas que a gente acha que é relevante conversar com você, é sobre a gestão financeira.
que para algumas startups ainda é um grande desafio, porque os resultados são muito imprevisíveis no início, né? Então, é um outro fator que quase sempre essas empresas dependem de fontes de fomento de investidores anjos para cobrir seus custos operacionais nos primeiros meses, além do capital próprio, que muitas das vezes eles conseguem por alguma acerto de conta de alguma empresa que trabalhava anteriormente, né? Então, a gente sente que isso abala um pouco a estrutura no início da empresa. E aí eu busquei alguns números aqui, só para contextualizar a nossa fala, que uma pesquisa de 2016 realizada pela aceleradora Startup Farm, ela publicou lá na revista Época Negócios que 74% das startups brasileiras fecham após 5 anos de existência. E uma das razões justamente é a dificuldade de monetizar os seus negócios. E aí, a gente conversando um pouquinho, né, com você, com a sua equipe, nós conhecemos a história de que a Hotmart, ela adquiriu recentemente 3 startups americanas, né, que veio quebrando um pouquinho o paradigma de que normalmente startups são para ser atrativas para venda no mercado e não para comprar outra empresa, né, normalmente é esse tabu, esse paradigma que as pessoas têm aí de mercado. Então, conta para nós um pouquinho, que vem provar muito na linha contrária de que muitos pensam, que startup também pode ser uma investidora e também pode adquirir outras startups. Assim, sobre essa gestão financeira, acho que é importante até, entendendo a partir da nossa origem, a gente, estando no Brasil, em 2011, um cenário de venture capital aqui praticamente não existia, né? A gente sempre tentou construir a empresa de forma conservadora com relação ao caixa, né? Ou seja, preservando isso. Tanto que desde 2012 que a Hotmart é uma empresa lucrativa, o que é raro para uma startup, né? Em um ano ser lucrativa. Mas vem muito dessa habilidade que a gente acabou desenvolvendo de conseguir fazer muita coisa com pouco, né? E isso foi muito saudável para a empresa, porque quando a gente foi captar investimento de novo no final de 2013 para 2014, com o nosso investidor holandês, que foi até um CEO e um dos early investors lá na Booking.com, né, empresa de viagens. Quando a gente foi captar essa rodada, que era uma rodada de seed, né, um capital semente, ele é um pouco acima do anjo já, a gente não precisava do dinheiro da rodada para sobreviver, né? A gente queria fazer a rodada, levantar aquele capital, mas para poder acelerar um pouco mais rápido. Mas a gente não precisava. Isso é uma posição muito boa para uma startup negociar uma rodada de investimento, né? Você não estar dependendo daquilo para viver ou morrer, né? Então, e aí, eventualmente, agora em 2019, a gente teve uma terceira rodada de investimento, que foi com fundos de private equity, que era o mesmo cenário. De novo, a gente não precisava da rodada para sobreviver, mas a gente achava que tinha algumas oportunidades, inclusive oportunidades de aquisição. E aí a gente acabou comprando algumas empresas, né? Eu acho que as regras, elas existem, de certa forma, para ser quebradas mesmo, e eu não gosto muito desses estereótipos que a startup é feita para ser vendido, ou startup não compra outras empresas e tudo mais. Eu acho que depende muito do que está na cabeça dos empreendedores, do mercado, da situação de cada empresa, do nível de risco que cada um está disposto a tomar, né? E para a gente nunca colocou isso como se fosse um limitador, né? Se fizesse sentido, era algo que ia acontecer de qualquer forma, né? Então a gente comprou, agora mais recentemente, a gente comprou a ClickPages, que é uma empresa que ela compõe muito a estratégia nossa de portfólio de produto, né? Então, é uma empresa que faz páginas, a gente comprou para permitir que nossos usuários possam criar páginas melhores ali. Compramos a Uolo, que é outra empresa que vem compor estratégia de produto, que vai oferecer aí uma maior capacidade para criadores de podcast trabalharem com a Hotmart. E, finalmente, a gente comprou a Teachable, que é uma empresa norte-americana baseada em Nova York, que foi a maior aquisição que a gente fez até hoje. E é uma empresa que cresce bem, tem os financials assim,
saudáveis, vamos dizer. Não é uma empresa lucrativa, mas é uma empresa que cresce de forma controlada e constantemente. E ela veio para acelerar nossa estratégia de expansão internacional no mercado dos Estados Unidos, que é o mercado, maior mercado do mundo, o mercado mais competitivo do mundo e o mercado mais caro do mundo para você entrar também. E onde o market share, cada dia que passa, fica mais caro ainda, né? Então, se eu fosse levar 3, 4 anos para chegar no mesmo patamar que a Teachable era hoje, quando eu chegasse lá, eu ia ter gastado mais dinheiro e a Teachable já ia estar ainda muito maior, né? Ou seja, talvez eu nem teria a oportunidade de atuar no mercado americano, dado todas as outras empresas que estão lá e estão desenvolvendo isso. Então, é uma empresa, essa última aquisição, né? Todas de modo geral, são empresas que a gente tem uma compatibilidade cultural também. A gente conheceu os fundadores, a gente conheceu o time executivo, fomos lá várias vezes, eles vieram para cá, a gente tentar entender como que seria esse trabalho em conjunto, né? E fez sentido, né? E no final das contas, essa última aquisição foi diferente de ser uma aquisição de portfólio de produto, foi uma aquisição para a gente ganhar 3, 4 anos de desenvolvimento ali no mercado americano, que é um mercado gigantesco, né? Então, eu acho que as pessoas não precisam ficar com essa crença de que a startup é para ser vendida. Eu acho que muita gente quer fazer isso porque vê que é o grande momento, talvez, do empreendedor colocar um dinheiro no bolso e remunerar todo o risco que ele tomou até ali, mas você pode fazer isso mesmo sem vender a empresa também. Você pode vender um pedacinho da empresa como empreendedor, resolver a sua vida e continuar tocando ela, se for algo que você quer fazer, se for algo que você ama, se for algo que você percebe que você pode continuar contribuindo com aquilo ali, né? Então, é mais nessa linha. Eu acho que cada empresa vai ter a sua estratégia, cada empresa vai ter o seu momento de fazer as coisas, mas as pessoas não devem se limitar ao que é a crença comum. Ótimo, ótima dica, viu, João Pedro? Como é bom escutar os bastidores dos empreendedores, viu? Muito bacana. A pergunta agora que não quer calar, né? Em meio ao caos, como manter o controle? Conseguir criar estratégias para manter, né, se manter no mercado que ainda está totalmente incerto, né? A gente ainda trabalha muito no escuro, devido a esse cenário totalmente incerto. E como que você faz isso? Como que você consegue manter as rédeas da sua empresa e ainda ajudar a sociedade? Porque a gente sabe que vocês têm umas iniciativas muito bacanas. Conta pra gente quais foram as boas práticas que a Hotmart adotou nessa crise. Bom, acho que a primeira preocupação que a gente tinha era deixar todo mundo protegido, né? Então, e eu estava nos Estados Unidos no final de fevereiro, e de lá, quando eu vi que a movimentação estava acontecendo cada vez mais rápido, né? O vírus se espalhando pela Itália muito rapidamente, chegando nos Estados Unidos enquanto eu estava lá e tudo mais, ali a gente já começou a preparar todo mundo para ir para home office e pensar nas medidas, né? Então, quando eu voltei de lá, ainda não tinha nenhum tipo de definição de isolamento social no Brasil, mas eu já me coloquei em auto-quarentena. Então, provavelmente eu fui um dos brasileiros que ficou mais tempo em quarentena, porque eu entrei em quarentena 12 dias antes de começar oficialmente aqui, porque por conta própria. E aí, na hora que estava quase acabando os meus 14 dias, veio, de fato, a quarentena generalizada. Então, eu estou há bastante tempo em quarentena já. Então, a primeira preocupação foi muito essa, né? Aí, a segunda preocupação, obviamente, você vai começar a pensar o que vai acontecer com o meu mercado, o que vai acontecer com meus clientes, com a minha empresa e tudo. E no caso da Hotmart, como a gente está no mercado de educação online, eu acreditava que esse mercado ele ia ser menos impactado, né? A gente ia conseguir navegar por essa crise, porque as pessoas, na verdade, iam estar em casa e elas iam, inclusive, procurar se qualificar melhor, né? Eu só não sabia que, na verdade, esse mercado não só ia passar bem pela crise, mas ele ia crescer muito rapidamente durante esse período, né? Então, a gente teve que adaptar muita coisa dentro da empresa com relação a isso. E ele cresce rapidamente por vários motivos, né? Acho que as pessoas começaram a perceber, não só começaram a se sentir ameaçadas de perder o próprio emprego, e aí elas buscam qualificação, mas também começaram a perceber hoje, eu acredito, que existe um novo tipo de
desigualdade social, vamos dizer assim, que tem pessoas que têm o privilégio de trabalhar remotamente, dentro de casa, de uma forma digital, e tem pessoas que não têm esse privilégio e que estão expostas a uma série de outros riscos, né? Então, as pessoas começaram a entender isso e começaram a procurar opções de qualificação, de retreinamento, ou para fazer uma transição de carreira, ou para fazer uma transição para uma empresa que tenha mais capacidade de fazer isso. Enfim, se tornarem profissionais mais valiosos no mercado para se protegerem mesmo, né? Então, isso trouxe um volume muito grande para o mercado e a gente teve que sair adaptando. E como a Hotmart estava numa posição, não só que não estava sendo diretamente abalada por essa crise, mas a gente tinha uma posição segura, assim, financeira, de caixa e tudo mais, a gente decidiu reverter isso para a sociedade em várias iniciativas, né? Então, as viagens que a gente ia fazer, os eventos que a gente ia fazer, e aí foram todos cancelados, a gente pegou esse dinheiro, montamos um fundo de combate ao coronavírus de R$1 milhão, e fomos financiar várias coisas nesse período, né? Então, desde a ajuda para a Associação de Catadores de Rua aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, até uma iniciativa que a gente até hoje está executando e que ainda vai ser muito necessária, até a união com a comunidade de makers aqui de BH, que é a Train Maker, para a gente fabricar e prover equipamentos de proteção individual para hospitais, enfim, postos de saúde, profissionais de saúde de modo em geral, né? Então, através de impressoras 3D, máquinas de injeção e um processo todo que a gente desenvolveu dentro da Hotmart com um software de gestão de demanda, a gente criou uma logística inteira para fabricar as peças, os face shields, né, os protetores faciais, sanitizar essas peças, entregar nos hospitais, gerenciar a demanda. E foi um projeto que envolveu muita gente, até hoje ele funciona. Já foram entregues mais de 15 mil face shields com esse fundo, né, e com o apoio da comunidade. Então, e fora isso, a gente resolveu fazer muitas coisas internas também, né, para os próprios colaboradores da Hotmart. Então, a gente criou várias atividades como aulas de yoga semanais, aulas de fitness, palestras com pediatras para os colaboradores que têm filhos e estavam meio perdidos ali no início. O que eu faço agora com essas crianças em casa? A gente permitiu que eles levassem as cadeiras para casa, alugamos mesas para quem não tinha, subsidiamos energia elétrica. A nossa reunião geral, né, que acontece a cada 3 meses, ela foi toda virtual, foram 700 pessoas no mundo inteiro. Ela coincidiu com a data de aniversário da Hotmart, né, de 9 anos. Então a gente teve um show da banda Eva ao vivo, só para os funcionários, totalmente virtual ali. Então a gente foi adaptando tudo que dava para fazer. Criamos 6 sessões por dia de psicólogos, que os colaboradores podem agendar de acordo com a agenda livre, caso alguém nesse período que está em isolamento, né, se sinta ali com vontade de falar com um profissional. Então, tudo que dava para fazer, a gente foi acomodando e fomos ajustando ali. Claro que cada empresa vai ter uma realidade diferente. Eu não acho que a maioria das empresas está pronta para fazer esse tanto de coisa que eu estou citando aqui. Pelo contrário, a grande parte das empresas passaram por períodos, estão passando períodos muito difíceis, né? Então, eu acredito que quem pode ajudar, deve ajudar. E quem está lutando para sobreviver, tem que lutar para sobreviver, apertar ali o caixa, dar um jeito de fato, passar por essa turbulência para sair do outro lado mais forte e reerguer e gerar os empregos e contratar as pessoas e fazer a economia girar de novo, né? Sobreviver é muito importante. Então, o recado que eu queria deixar é muito esse, assim, quem puder ajudar, ajuda, mas se você está fragilizado, não tente fazer mais do que você pode. É mais importante que você fique vivo no momento. Ótimo, perfeito. Bom recado aí, bom exemplo, porque assim, é o que você disse, né? Cada um dentro das suas possibilidades, mas muitas empresas que às vezes têm essa capacidade, né? E a gente vê que o ambiente ele está sendo regrado ainda com um ambiente meio que de terrorismo, de cortes, né? Então a gente vê que ter esse equilíbrio emocional e ao mesmo tempo estratégico que vocês tiveram faz
toda a diferença dentro de um processo tão turbulento como nós estamos vivendo, né? Parabéns pela postura, pela inteligência emocional, porque acho que tudo isso compõe, né, essas decisões que vocês tomam na linha de frente. E aí nós estamos, infelizmente, terminando, mas eu gostaria ainda de fazer a última pergunta, que é um dos temas que a gente vem escutando muito nesses últimos tempos, que é sobre a transformação digital. Muitas empresas se viram forçadas a fazer a virada da chave da transformação digital de maneira muito desorganizada, repentina, né, mediante a crise. A gente costuma brincar que o Covid antecipou a transformação digital de muitas empresas, né? E aí a gente sente, né, um termômetro de mercado, a gente sente que muitas entraram resistentes e não vê a hora disso acabar para voltar aos seus modelos tradicionais. Outras gostaram da ideia e pretendem continuar com essa novo canal de trabalhar. E aí você que tem uma vivência muito próxima desse modelo mais disruptivo, mais inovador, no seu ponto de vista, qual que será o futuro dessas empresas e clientes? Você acha que é uma mudança momentânea ou que realmente é uma mudança que veio para ficar e para impulsionar novos perfis, novas formas de se trabalhar no mercado? O que a gente está vendo é muito uma aceleração da digitalização, né, do mundo como um todo, né? Com várias regulações sendo quebradas durante essa pandemia, coisas que estão aí há anos, né, paradas para os governantes decidirem, e agora tudo caindo. E, claro, o modelo de trabalho também, né? Todo mundo tentando trabalhar de casa. Claro que os trabalhos de escritório é mais fácil, os trabalhos onde você precisa estar numa indústria fabricando coisas não tão fácil assim, ou logística, mas em alguma medida muitos trabalhos podem usufruir disso e não estavam necessariamente usufruindo disso, né? Eu acho que, na minha visão, eu tenho visto muitas empresas anteciparem uma decisão que eu acho perigosa, que agora somos uma empresa full home office. E estão decidindo isso no meio da pandemia e sem necessariamente ter o cuidado necessário, talvez, que essa decisão requeira, né? É uma mudança muito brusca para as pessoas. Então, eu encaro muito mais de uma forma, atualmente, eu encaro muito mais como, toda essa situação de home office, eu encaro muito mais como uma ferramenta que agora está amplamente disponível, e eu posso usar isso na empresa nos contextos ideais. Por exemplo, eu posso puxar um projeto que esse projeto vai ser tocado totalmente remoto. Ou eu posso aplicar isso a uma equipe específica que tem uma característica que pode ser totalmente remota. Ou alguma coisa está acontecendo e eu posso alocar parte dos colaboradores dessa forma, porque eles vão ficar melhor assim, ou isso vai ter algum outro tipo de benefício e tudo mais. Mas eu acho cedo para dizer que home office é um novo padrão de modelo de trabalho. Mas a gente tem que admitir que, de fato, é uma possibilidade totalmente viável, né? Eu ainda acho que as pessoas sentem falta de estarem próximas umas com as outras. Eu não acho que não acho que estar no escritório é puramente pelo trabalho. Eu acho que tem uma contribuição no nível social das pessoas, no nível emocional. Eu acho até que a inovação, ela sente isso também. A construção de ideias, a geração de novas ideias acontece muito quando você vai almoçar com uma equipe diferente, com uma pessoa diferente, quando você encontra no cafezinho, quando você sai da empresa e vai para um happy hour. Então, essa proximidade das pessoas, ela tem muitos benefícios que são meio imensuráveis. Então, por isso que eu acho que é imprudente você falar, agora somos todo mundo home office, porque você não está medindo isso ainda para saber o quanto isso vai, de fato, afetar as pessoas e as outras características da empresa no longo prazo. Então, hoje, eu encaro como uma possibilidade muito viável, que tem muitas vantagens e algumas desvantagens, mas eu encaro muito mais como uma ferramenta. E eu espero poder ter muita conversa ainda com o nosso time, com os colaboradores. Eu espero conversar com muitos outros CEOs, com muitas outras empresas, para ver as experiências deles fazendo essa transição ou colocando projetos disso,
para ver como que isso de fato vai se desdobrar no longo prazo antes de tomar uma decisão no meio da pandemia, né? Mas definitivamente abre uma possibilidade, um leque de possibilidades gigantesco, né? Só de contratação fora da sua cidade já é um benefício muito grande. E isso a gente já começou a fazer. A gente não está mais se limitando a contratar as pessoas de uma equipe na cidade daquela equipe, né? Essa é uma das grandes vantagens. Então, eu acho que abre muitas possibilidades, mas ainda tem muitas incertezas que a gente vai descobrir como as coisas vão funcionar de fato mais para frente um pouquinho. Ok. E aí, para finalizar, tá? Primeiro eu quero te agradecer aí, porque é sempre uma honra, né, conversar com vocês e dizer que, assim, parabéns pelo trabalho, pela visão, né, empreendedora que vocês têm. E ter vocês representando o nosso estado, né, que às vezes fica esquecido nas estatísticas, e ter vocês representando, dizendo que também temos grandes e pérolas empresas aqui atuando em Minas Gerais como um todo, para nós é uma honra, né, ter vocês representando o nosso estado. E aí, João Pedro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as startups que estão na trilha de sucesso e, ao mesmo tempo, elas estão embarcadas, né, com dificuldades, gerada até pelas dificuldades natural de alto risco que tem uma startup e de quebra pela crise do cenário atual que nós estamos. Assim, eu acho que a situação atual, ela impõe muitos limites, né, mas ainda assim, eu acredito que não existe um momento ideal para você fazer as coisas. Né? Assim, na verdade, quem acaba esperando o momento ideal acaba que não faz muita coisa, né, durante a vida. Então, eu entendo que é mais limitado a margem de manobra que você tem para iniciar uma startup, para desenvolver, especialmente dependendo do mercado, mas eu não acho que é o momento de sentar e ficar parado esperando a coisa se resolver sem fazer nada, né? Então a mensagem que eu daria para os empreendedores é isso: procure entender o que é possível fazer nesse momento e vá fazer o que é possível. Não espere a coisa passar, porque ninguém sabe quanto tempo isso vai demorar, e pode ter certeza que as oportunidades vão surgir também durante a crise. Não só os problemas, mas as oportunidades também. Eu diria para ter uma linha de pensamento mais assim. E uma coisa que eu sempre falo, eu diria para, se você for empreender, começar um negócio agora, comece fazendo algo que você gosta de verdade, porque se agora a situação já é mais complicada, imagina quando começam a aparecer tantos problemas se você estiver trabalhando em algo que você não gosta, né? Você vai desistir, não vai conseguir passar por esse período, não vai conseguir chegar no longo prazo, que é onde tem as maiores recompensas, as maiores realizações ali, para quem está construindo um negócio há tantos anos, né? Então, trabalhe com algo que você gosta aí, porque senão vai ser muito difícil, a chance de desistir é muito alta, tá? E, no mais, desejo boa sorte aí para todos os empreendedores que estão acompanhando a gente. Quero agradecer o Sebrae também, Tatiana, todo mundo. Espero ter contribuído com vocês. Demais. Obrigada a você, obrigada a Daniel, que deu suporte para a gente aí a todo momento. E obrigada a vocês que participaram com a gente. Até a próxima. Até mais. E aí, pessoal? Acabou as atividades da hora do almoço. Isso quer dizer que acabou o nosso Demo Day e quer dizer que acabou a nossa palestra das 13 horas. Bom, o que a gente tem agora a partir das 14? Primeiro, vamos falar um pouquinho mais do Demo Day. Vocês acompanharam o Demo Day que aconteceu aí de meio-dia até as 14. E o resultado do Demo Day, para a gente saber, dentre as 10 startups, qual que é a grande startup vencedora, vai sair por volta das 16h45, lá no palco principal. A gente vai anunciar o grande vencedor entre a palestra das 16 e a palestra das 17 horas. Então fica a dica aí para você acompanhar com a gente lá no palco principal. Bom, agora às 14 horas a gente volta para a programação normal. O que isso quer dizer? A gente volta para os 5 palcos. Então, vocês vão lá no ambiente gamificado, vocês clicam no palco onde você quer acessar o conteúdo e você vai ter os 5 palcos e a programação de cada um. E acessa a sala da sua preferência. Então, vamos lá, vamos curtir um pouquinho mais de conteúdo. E se você não quiser acompanhar nenhum desses conteúdos, fica o convite também para conhecer os estandes das startups, para visitar os nossos estandes do Sebrae, de parceiros, ou para bater um papo lá no café com a gente. Então fica ligado, acompanha às 14 horas e até daqui a pouquinho de novo. Tchau, tchau!
Música